E aí aqui a gente tem algumas premissas que eu queria até comentar um pouco, assim. Primeiro que a gente envia conteúdos que se conectem com cada embaixador. Então, aquela fase ali do mapeamento do conteúdo é uma fase que a gente considera e considerou muito importante, para que a gente evite mandar tudo para todos. Então, alguns benchmarks que a gente fez antes de estruturar esse programa de embaixadores, o que a gente ouviu era que as pessoas às vezes paravam de publicar os conteúdos que elas recebiam, porque elas recebiam muita coisa ou muita sugestão de conteúdo que não fazia muito sentido para a pessoa, né? Para ela. Então ela parava de ler e depois ela parava de postar. Então aqui a gente envia os conteúdos que de fato se conectem com que se conectam com cada embaixador. Ao mesmo tempo, a gente sugere postagens que reforcem os pilares da nossa marca empregadora. Então, e por que isso para a gente também é muito importante? Assim, quando a gente olha para um trabalho de employer branding, a gente entende que é algo que é feito a longo prazo, que é feito e que precisa ser, e que para ter sucesso precisa ser feito de forma consistente. Então, a gente não usa ou não envia sugestões de conteúdo para os embaixadores que não reforcem os pilares da nossa marca empregadora. Então, se a gente não estiver falando daqueles 5 pilares que eu comentei no começo, a gente não envia como sugestão de conteúdo. Então, por mais que seja uma ação importante, por mais que às vezes seja uma ação relevante, a gente só envia como sugestão de conteúdo, postagens que contribuam para esse posicionamento da nossa marca. A gente não tem recorrência no envio de conteúdo, então as sugestões elas são enviadas sempre que a gente tem alguma ação acontecendo, então esse também é um aprendizado. No começo a gente enviava uma sugestão de conteúdo por semana. E aí depois a gente percebeu que a gente tinha um esforço de tentar inventar um conteúdo para poder enviar como sugestão, só que isso acabava, no médio prazo, fazendo com que as pessoas perdessem o interesse no conteúdo que elas recebiam. Então, hoje a gente tem uma média de envio de uma sugestão de conteúdo a cada 15 dias, mas é sempre uma sugestão de conteúdo factual. Então, é sempre uma sugestão de conteúdo de algo que esteja acontecendo no momento. A gente constrói que ser embaixador é uma forma de reconhecimento. Como eu comentei com vocês, é todo um processo de análise, de aprovação, que a pessoa passa até ela poder ser convidada a ser embaixadora do Itaú. Então, a gente tenta trabalhar, e acho que é algo que a gente, de certa forma, que os embaixadores, como tudo, eles sentem muito orgulho de serem embaixadores, porque eles sabem que isso é uma forma de reconhecimento. Se vocês procurarem no LinkedIn por embaixador do Itaú ou embaixadora do Itaú, vocês vão ver que tem vários profissionais que colocam isso até como assinatura do próprio LinkedIn. Então, não são todos, mas vocês vão perceber que vários deles têm muito orgulho, de fato, desse título. Aqui o quinto ponto é perceber que o LinkedIn é um canal pessoal, então o youtuber, né, que é o nosso colaborador, ele é soberano na decisão do que ele publica ou não publica. Então, tudo que a gente envia de conteúdo são sugestões de conteúdo. Então, ele fica à vontade para avaliar se ele quer publicar ou se ele não quer publicar. E a parte que eu acho que aqui, em geral, é que a gente talvez mais tenha demorado a chegar nesse ponto, que é como que eu acompanho o resultado, uma vez que se eu for pensar em resultado de posicionamento, em resultado de impacto, a gente tem aqui esse resultado espalhado pelo perfil pessoal de 170 pessoas. Então, durante muito tempo a gente tentou monitorar ali, ver quanto que a gente tinha de engajamento, pegar volume de publicação com hashtag, etc. Mas essa é uma ação que hoje a gente acompanha o resultado final de conversão. Então, quando eu metrifico ali, por exemplo, a quantidade de pessoas que se candidataram para uma ação específica, a gente consegue ver, de certa forma, que a curva de conversão dessa ação. Então, essa é uma iniciativa que a gente aqui não acompanha a visibilidade, o indicador meio, né? A gente não acompanha ali o que seria, por exemplo, a quantidade de impressões que as publicações dos embaixadores têm, mas a gente acompanha quantas pessoas se inscreveram num programa de formação, por exemplo, por conta ou por meio das publicações aqui dos embaixadores.